Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Legal, realizado pelo Escritório de Advocacia Afonso e Lima Advogados. E comigo hoje está a doutora Marina Afonso. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Aqui na minha companhia, Dr. Gustavo da Costa Lima, o meu sócio. E basicamente nós somos um escritório especializado em atender influenciadores digitais. Então, assim como o meu colega disse, a nossa proposta é traduzir para vocês o direito sem juridiquês, de uma forma muito simples. É isso aí, sem lero-lero, informação objetiva, feita especialmente para vocês. E como não podia deixar de ser, no nosso primeiro episódio, a gente tem que falar do maior influenciador digital do país, Felipe Neto, e o caso da acusação da responsabilidade, né, processual que ele está tendo que responder com advogados, então, sobre a acusação de ter chamado o presidente de genocida. Esse é o nosso primeiro episódio. Então, a gente já levanta a primeira pergunta, né? Como assim não podemos mais nos expressar livremente na internet? Pois é, né? O que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão, que as pessoas tanto reclamam? Eu não posso falar mais nada. Pois é. Nesse podcast, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de manifestação de pensamento no ambiente virtual. Porque cada vez mais a gente tem se deparado com esses questionamentos, né? Até que ponto a gente pode se manifestar de forma livre, sem ser responsabilizado posteriormente, né? Exatamente. Assim, como você começou a narrar no começo aqui do episódio, só para ilustrar para o pessoal o que a gente está querendo conversar hoje. O Felipe Neto tem feito uma série de manifestações fora do próprio conteúdo dele, né? Geralmente ele produz conteúdo mais infantil ou ligado a jogos, Minecraft e tudo mais. Mas nas redes sociais dele, principalmente no Instagram, ele tem feito manifestações políticas, né, contra o presidente da República, que atualmente é o Jair Bolsonaro. E, num dado momento, ele passou a fazer acusações, em razão do que vem ocorrendo na pandemia, de que o presidente da República seria genocida. Então, a partir dessa acusação, foi feita formalmente a abertura de um inquérito contra o Felipe Neto, com base na Lei de Segurança Nacional, de que ele estaria cometendo um crime por chamar o presidente da República de genocida. Sim. E aqui, meus caros ouvintes, a gente vai falar brevemente a respeito de se isso é possível, se isso é legal, se isso é legítimo, e até que ponto você pode ser restringido nas suas falas, nos seus excessos, a partir do momento em que um agente público que é contratado, que é pago pela população, né? Exato. Não consegue ouvir uma crítica de forma construtiva. Agora, se essa questão de genocida ou não, aí a gente vai vendo com calma se é possível ou não. Aqui a questão mais é preliminar. Se você pode ou não fazer uma crítica a um agente público ou não. Aqui mais sobre a manifestação de pensamento na internet. Como que a gente lida com isso no direito? Mas, né, de forma simples, sem lero-lero, vamos lá. Sim, não necessariamente com relação apenas aos agentes públicos. Aqui a gente vai falar, como você falou, tanto os agentes públicos que são contratados, quanto os que são eleitos, como também qualquer outra pessoa, né? É comum a gente ver, né, no jargão do pessoal, né? Treta news, né? Tipo, problemas de um influenciador xingando o outro. Nossa, e aí? É crime, não é? O que é uma coisa, o que é outra? Então, basicamente, dá uma esclarecida nisso. No primeiro momento a gente tem que pensar como que funciona a liberdade de expressão no Brasil, né? Porque, assim, a gente tem como referência sempre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país da liberdade, das liberdades civis em geral. E lá, ao contrário do que muita gente pensa, a liberdade de expressão ela não é ilimitada. Você pode dizer o que você quiser, geralmente te passam mais abertura para isso, você sofre muito menos censura, mas você é responsável pelas consequências das suas falas. Isso é universal, não tem jeito, não tem como fugir disso. Você é livre para falar o que você quiser, mas não necessariamente você não vai responder por isso.
Porque Exatamente. Existe essa responsabilidade. Isso funciona também no Brasil. Né? A gente cita o exemplo dos Estados Unidos e me vem à cabeça logo aquela South Park, por exemplo, que é Nossa, é o rei de arrumar problema, né? É um desenho que eleva ao extremo o direito da liberdade de expressão. Eles estão errados? Não, eles têm um ponto deles. Eles falam sempre o que pensam, sempre querendo fazer gozação com todo mundo, né? Mas tem umas questões. Eles recebem muito processo. As pessoas se sentem ofendidas dependendo da situação. Alguns processos eles vencem, outros processos eles não vencem. Então, nesse primeiro momento, é bom a gente esclarecer, Marina, que nem nos Estados Unidos, que é o país rei e serve de modelo muito pra gente nas liberdades civis, a liberdade de expressão é ilimitada e absoluta. Entendeu? Exatamente. Existem vários... Na verdade, como a gente hoje está iniciando essa série, né, o nosso podcast, uma das coisas também, um dos nossos objetivos é você desmistificar muita coisa que existe das pessoas que não são do direito com relação aos seus direitos, né, os jargões que tem. É que nem o típico exemplo que a gente ouve logo no primeiro período da faculdade. Não existe pena de morte no Brasil. Então, na verdade, existe. Em caso de guerra e em caso de traição, existe pena de morte, isso está na Constituição. E outra grande lorota que a gente ouve desde sempre, que não, os Estados Unidos é o país da liberdade. Porque você pode falar tudo que você quiser, que não acontece nada contigo, que é o país mais democrático do mundo. E não é bem assim. Lá, na verdade, inclusive as indenizações são altíssimas, são muito mais altas do que as que a gente costuma ver aqui no Brasil. Exatamente. Você é responsável por aquilo que você fala. O seu ato traz alguma consequência, inclusive financeira. E provavelmente, eu não conheço, né, como funciona do South Park, do Comedy Central, mas provavelmente eles têm alguma parte reservada já para indenizações de processo. Ou para, enfim, pagar advogados e tal, porque faz parte porque eles estão sempre no limite. Eles estão sempre excedendo o limite, puxa um pouco o limite para cima, puxa um pouco o limite para baixo. O sarrafo faz parte do trabalho, faz parte do humor do South Park. Ser mais agressivo, ser mais abrangente, enfim, fazer gozação com todo mundo. Chineses, árabes, e muita gente toma muito cuidado com isso. Inclusive, a questão do South Park, ainda citando ele de exemplo, teve eles, inclusive nessa questão de defenderem tanto o free speech, né, que eles são tão a favor de falar absolutamente tudo, que eles arrumaram confusão com aquele personagem que era o cozinheiro, o chefe. Eles arrumaram uma confusão com aquele personagem, na verdade com a pessoa que fazia a voz, né, do personagem, porque falaram de todas as religiões e foram falar da religião do cara. O cara não gostou, eles disseram, sinto muito, eu vou falar de todo mundo. Porque o humor era engraçado quando sacaneava as outras pessoas. Quando sacaneou ele, especificamente, ele ficou ofendido. Exatamente. Esse foi o ponto. Mas eu acho que faz parte. Nesse caso também tem a liberdade religiosa, tem outras liberdades civis, assim, especificamente. E a gente tem que entender que no próprio conceito de democracia a gente tem que lidar com essa pluralidade, né? Várias pessoas com pensamentos diferentes e tal. O ser humano é um ser gregário, é um ser de sociedade. A gente vive em sociedade. A não ser que você, né, seja um ermitão que viva no meio do mato, o que não seria uma má ideia, no caso da pandemia. Nesse presente momento, com pandemia, com variante, e ainda não foi todo mundo vacinado, realmente não é uma boa ideia. Exatamente. E todo mundo tem opinião sobre tudo. E se você também quiser não ter opinião, você está no seu direito. Isso não é restringido. Não ter opinião também é uma forma de exercer a sua liberdade de manifestação de pensamento, sua liberdade de expressão. Você não quer se expressar. Não só isso, então, né? A Glória Pires foi, na verdade, até muito corajosa. Virou meme, infelizmente, de dizer: não sou capaz de opinar, não sei sobre isso. Eu não tenho que dar opinião sobre tudo. Se você não sabe sobre determinado assunto ou não quer falar a respeito de alguma coisa, não fala. Sim. Em muitos casos, a ignorância pode ser uma bênção, inclusive, né? Isso é verdade. Só que seguindo essa linha de
se você falar alguma coisa que possa de repente ofender, você vai ser responsável por esse excesso. A gente tem aqui no Brasil, inclusive, classificações criminais a respeito desse ato, né? É bem conhecido, né? A calúnia, a injúria e a difamação. Os 3 são tipos penais que estão regulamentados dentro do Código Penal, então você é um crime mesmo, tudo bem que é menor potencial ofensivo, né? Claro, tem algumas qualificadoras ali que podem, de repente, aumentar o peso, de repente, da pena. Uma injúria racial é mais grave do que uma injúria mais simples e tal, mas esses 3 elementos, eles estão muito presentes hoje no ambiente virtual. Sim, infelizmente são muito comuns. E antes da gente explicar exatamente sobre injúria, calúnia e difamação, assim, simplificar mesmo, é importante pontuar que quando a gente fala que você é responsável pelo que você fala, isso não é censura. A gente costuma ver hoje em dia na internet as pessoas reclamando assim, estão me censurando porque a pessoa foi processada. Não, isso não é censura. Censura é você produz o seu conteúdo, você é um produtor de conteúdo. Ok, eu sou um influenciador digital. Aí eu coloco o meu conteúdo na plataforma. Censura seria, o seu conteúdo não é publicado imediatamente, ele vai passar por um censor, seja um bot, seja uma pessoa, que vai olhar o seu conteúdo e vai dizer se você pode ou não publicar o seu conteúdo. Isso é censura. É o que acontecia, por exemplo, na ditadura, né? Existia um órgão Exatamente. que tinha que avaliar as manifestações culturais e ver se era apto ao público ou não. Isso é uma forma de censura. Isso seria a censura prévia, no caso, né? O que a gente está falando aqui é a responsabilidade posterior. Você é livre para falar o que você quiser, inclusive a gente aqui. A gente é livre para falar o que a gente quiser. Só que dependendo do nível Exatamente. da palavra, porque as palavras têm força, né? Dependendo do nível da palavra, se a gente for ofender alguém ou não, falar, seja de quem for, qualquer ser humano, seja o Felipe Neto, seja o Jair Bolsonaro, seja o Zé das Couve da padaria. Isso tudo tem que ser medido, as suas palavras têm força. Exatamente. Entendeu? Então aqui a gente chega nessa questão da calúnia, da injúria e da difamação, né? A calúnia, no caso, seria você atribuir a uma pessoa a prática de um crime. Entendeu? Então você pode chegar assim, João matou Maria, só que você não sabe, você não tem prova, enfim, você não participa de um órgão de polícia, e mesmo que participe, você não pode sair falando esse tipo de coisa. As investigações em gerais são sigilosas, existe um processo para ser apurada a autoria. Então, assim, essa vem a calúnia, né? A calúnia vem nesse sentido, mais assim, você fala, atribuir a alguém algum crime. Se você chama uma pessoa de plagiador, né? Plágio, né? Você está atribuindo a pessoa uma consequência jurídica. Então a pessoa pode sim se sentir no direito de correr atrás dessa responsabilização. Tanto só complementando essa questão de você atribuir a uma pessoa um crime que você não tem certeza absoluta sobre isso, foi aprovada a lei há pouco tempo, a lei de abuso de autoridade. E uma das coisas que existe nessa lei de abuso de autoridade é justamente você ficar expondo pessoas que ainda estão sendo investigadas. Então, dependendo, nem a autoridade pode sair falando por aí, não, fulano é ladrão, fulano é estuprador. Não, o inquérito não acabou, o processo não acabou, e nem a autoridade pode falar isso. Então, assim, tenha muito cuidado na hora de atribuir crime a alguém. Você tem que ter muita certeza do que você está falando. Por menor que seja o crime. Exato. Tudo bem. A gente está falando aqui de estupro, mas de repente plágio, crimes de menor potencial ofensivo, que tem uma pena um pouquinho mais branda, mas são crimes ainda. Crimes, no conceito jurídico, são crimes ainda. Nesse segundo momento, a gente pode falar da difamação. A difamação, no caso, é você difamar a imagem de uma pessoa, você chamar a pessoa de atribuir um fato que você talvez saiba que é falso a uma pessoa. Por exemplo, João está tendo um caso com a Maria, mas é casado com Ana. José, com Ana, enfim. Ou pode ser um trio também, né? Não vai saber. Mas aí você fala que você está difamando a imagem de uma pessoa, você está difamando a honra dessa pessoa. Então, você atribui esse fato a isso. Seria como se fosse fofoca. Vamos botar de um termo bem simples. É você fazer fofoca, mas uma fofoca não
fofoca boa, uma fofoca que você manche, de repente, a imagem de uma pessoa. Você está falando que ela traiu o esposo ou a esposa. Isso, de repente, se não for verdade, mesmo que for, é um problema. Ainda mais que você publicar isso no ambiente digital, que você não sabe para onde vai parar essa mensagem, isso pode gerar repercussões gigantescas. Não, inclusive para a própria pessoa, né? Você pode gerar, às vezes, uma demissão da pessoa do emprego, coisas bem graves, assim. Você pode destruir a família da pessoa por causa de uma fofoca. Destruir a vida da pessoa. E tem, por fim, né, a injúria. A injúria, na verdade, é você xingar uma pessoa. É você ofender a pessoa. João, você é um canalha. Eu tô sendo brando, né? A gente pode aumentar esse grau consideravelmente. Vamos respeitar os ouvidos dos nossos ouvintes. Exatamente. Aonde que entra, de repente, essa questão de discriminação, racismo e tal? É uma forma qualificada de injúria. Entendeu? Aí se você está ofendendo a pessoa por um aspecto, enfim, por cor, gênero, classe social, esse tipo de coisa. Isso também, gente, é considerado crime, sabe? E isso é bem sério, é bem grave. A gente tem que abordar isso. Só traduzindo do juridiquês, mais uma vez, essa questão quando você fala em tá qualificando a conduta, traduzindo, você aumenta a gravidade da coisa, aumenta a pena, aumenta a multa que você paga, entendeu? A consequência aumenta se você se referir a gênero, a origem da pessoa, a opção sexual, enfim. Como se fosse um crime mais grave. Isso. Um crime mais grave. Então, assim, a gente passando por essa questão de que você pode dizer o que você quiser, pode fazer o comentário mais racista do mundo. Isso significa que você vai pagar por esse ato. Se isso vai abrir um precedente, entrar num processo judicial e você vai ter que indenizar uma pessoa, de repente até responder um processo criminal, isso é o ofendido, na verdade, que vai ter que abrir esse chamado, como se fosse o ofendido interessado, né, que vai ter que correr atrás disso. Né? Mas isso não significa que o próprio tribunal da internet não vá, de repente, ficar nas suas costas por conta disso. A gente sabe como é que funciona hoje em dia, né? Essa questão da cultura do cancelamento, essa questão de todo mundo se achar no poder de julgar e destruir reputações. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Cada palavra tem poder. Volto a repetir. Sim. E também tem também atualmente, né, a questão da discussão sobre se as plataformas, né, não podem, de ofício, traduzindo, né, o problema de advogado é esse, a gente aprende juridiquês, não consegue abandonar o juridiquês. Vamos lá, vamos tentar. Os termos de uso, né, que são os contratos que a gente tem com as plataformas, eles dizem lá que não serão toleradas manifestações assim, assado, não pode botar pornografia, não pode expor crianças, né? Se tem um entendimento, né, tem correntes que defendem que as plataformas, quando você fizer uma ofensa a direitos humanos, quando você fizer uma ofensa, assim, crimes contra a humanidade mesmo, se disser tem que matar todo mundo e tudo mais, já se defende, inclusive com base em tratados internacionais, que essas plataformas tirem o conteúdo do ar, independentemente de um juiz dizer que tem que tirar. Então, isso abre discussão, isso começa a dar muito problema, porque os termos de uso a gente sabe que são abertos, a gente sabe que eles propositalmente deixam aberto, assim, você não sabe direito o que pode e o que não pode. É sujeito à interpretação, exatamente, é bem subjetivo. Né? É que nem a questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais brando até. Mamilo masculino pode. Mamilo feminino, mesmo que seja para uma campanha contra o câncer de mama, não pode. Uhum. E eu acho importante também a gente destacar, Marina, por a gente ser um escritório especializado em influenciadores digitais, a gente tem muitas causas sobre isso, a gente aborda mais essa questão do cara produzir um conteúdo e esse conteúdo ofender de repente alguém e isso trazer um problema para ele. Mas a gente também tem que abordar a questão do público em geral, porque em geral na internet, o usuário comum, que não é produtor de conteúdo exatamente, ele acredita que ele é protegido por um falso anonimato virtual. Exatamente. Sendo que qualquer profissional
jurídico, advogado, que esteja especializado em direito digital, facilmente ele consegue rastrear, porque você deixa rastro. Você deixa rastro no seu... Qualquer coisa que você faz na internet deixa rastro. Isso é muito simples de ser feito. Entendeu? Assim, claro, né? Com um profissional adequado, que tem expertise para isso, você consegue facilmente buscar essa pessoa, o IP dela, enfim, até os dados, na verdade, dessa pessoa, através do provedor. Então, Sim. Não existe, gente, qualquer tipo de anonimato. Não existe. Você pode falar o que você quiser, desde que não seja de forma anônima. Isso é importante. Sim. Mesmo que seja feito a partir de um perfil falso. A pessoa acha que, não, eu tô atrás da tela do computador, eu vou criar um perfil fake, aqueles famosos perfis, né, que é um monte de letrinha, e o avatar, né, a thumb é só uma fotinho de um desenho, alguma coisa aleatória assim, e posso falar a porcaria que for, que, não vai acontecer nada comigo, ninguém vai me rastrear. Sinto informá-los, sorry, mas sim, tem como encontrar. Sim. Seja pela URL, seja pelo IP, seja pelo log da plataforma, tem como te encontrar, sim. Exatamente. E assim, é bom ressaltar também que ninguém é imune à crítica. Todo mundo está sujeito à crítica. Todo mundo que faz qualquer tipo de atividade, ela pode ser criticada. Isso faz parte. Até um diálogo democrático, isso até é bom, na verdade. Então, a gente voltando no caso do Felipe Neto com o presidente da República, ele é uma autoridade paga pelo povo, muito bem paga, por sinal, para prestar contas mesmo da atividade dele. Ninguém é imune a críticas. Então, nesse caso, inclusive o próprio Felipe Neto, que sofre bastante hate, a gente sabe muito bem. Exato. Algumas até fundadas, outras talvez não. Aí fica a critério de vocês. Mas qualquer um está sujeito à crítica. A questão, na verdade, é o jeito que você faz isso. É como você aborda isso. O excesso faz muita diferença. Exatamente. Não é a questão... Por exemplo, os maiores exemplos disso que você está falando são os jornalistas de política, principalmente nos dias atuais, né? Eles têm que ter um cuidado com o que eles falam, porque existe uma diferença entre dizer que é muito suspeito o favorecimento de determinada empresa, assim, assado, do que começar a exclamar: fulano é ladrão, roubou mesmo, e não sei o quê. Tem muita diferença. Você pode fazer a crítica, você pode expressar sua opinião, mas cuidado como você faz isso, entendeu? Essa é uma forma de se proteger também. Sim. E assim, chegando agora mais na reta final do nosso podcast, né? É bom a gente frisar que o tempo corre sempre contra o ofendido. Exato. Então, se você, nosso ouvinte, nosso amigo que está prestando atenção no que a gente está falando, se você entende que foi ofendido de alguma forma, seja por um influenciador digital, seja por um colega de trabalho, dentro do ambiente virtual, o tempo corre muito contra você, porque essa ofensa pode ser simplesmente apagada. E vai ser muito mais difícil a gente conseguir recuperar esse rastro, esse log, esse IP, essa URL. Então é sempre bom, além de você produzir provas, né, o máximo que você puder, você procurar um especialista. Sim, é necessário, não tem como fugir disso. O quanto antes, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você faz não é, eu vou ligar pro meu primo, do vizinho, do periquito, do papagaio. Não, a primeira coisa que você faz é procurar um profissional, procurar um advogado que seja especializado, que saiba trabalhar com esse tipo de coisa, com direito digital, com provas digitais, que esteja acostumado com tecnologia, tá? Porque isso é importantíssimo para preservar a prova. Para vocês terem uma ideia, como é jargão já, porque eu tirei print. Desculpa, sinto informar, mas print, o STJ, que é o Tribunal de Brasília, tá? É uma corte superior que tem jurisdição no Brasil inteiro, eles dizem que print de tela não serve como prova.
Isso é só uma dica. Mas fiquem tranquilos que a gente ainda vai produzir conteúdo sobre isso, a gente vai explicar direitinho, vai dar umas dicas para vocês de como vocês devem proceder caso alguma coisa do tipo aconteça com vocês. Tá certo. Para conhecer mais sobre esse assunto e outros todos que a gente vai publicar toda semana, visite nosso site, as nossas redes sociais. O site é afonso.lima.com.br e @AfonsoLima no Instagram. A gente vai disponibilizar os links tudo certinho, todas as informações, conteúdo grátis, de altíssima qualidade, sem lero-lero, objetivo, direto ao ponto, para você, especialmente para você, que gosta muito desse conteúdo relacionado ao direito digital, digitais influencers e toda a gama que esse ramo abrange, entendeu? No nosso caso, a gente busca ser uma ferramenta de trabalho do influenciador digital. A nossa ideia é trabalhar junto com o influenciador digital no dia a dia dele, em todas as questões que envolvem ser um influenciador digital hoje em dia. E esperamos que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, espalha a palavra. Por hora é isso, nos vemos nos próximos episódios, ok? Um abraço a todo mundo, um abraço, Gustavo. Um abraço, doutora Marina. Vamos em frente. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.